Olá, eu espero que todas e todos estejam muito bem. Eu sou Guilherme Martins, eu sou executivo de negócios da Diageo. Eu estou aqui para mais um conteúdo do Conversas com Significado. O Conversas tem um grande propósito, que é de unir e potencializar vozes de indivíduos profissionais e organizações que são atuantes na construção de uma sociedade mais empática, mais sustentável, mais diversa e mais inclusiva. E o tema que eu vou falar um pouco para vocês nesse vídeo é sobre diversidade, inclusão e equidade, mas sob o ângulo da paternidade ativa. E a ideia é falar sobre duas frentes diferentes. A primeira delas é sobre a visão de um executivo que faz parte de uma empresa que aprovou desde o ano passado uma nova política que dá 6 meses de licença independente do gênero da composição familiar. Nós acreditamos que uma atitude como essa não só forma líderes melhores e mais sensíveis, mas também dá um passo importante na construção de uma sociedade mais igualitária. Um outro ângulo é o ângulo de um pai. No dia 15 de janeiro nasceu meu segundo filho, Joaquim, que agora está com 7 meses, e desde então eu decidi tirar os 6 meses de licença, né? E eu fiz uma comparação bastante grande com a licença do meu primeiro filho, o Bernardo, que hoje tem 3 anos, onde eu tirei 20 dias. E eu vou contar um pouco como essa experiência tem me transformado e como uma política como essa é capaz de ajudar a transformar e bastante a sociedade. Eu costumo falar que toda essa experiência ela pode ser dividida em algumas fases. Eu vou explorar cada uma dessas fases com vocês. Acho que a primeira etapa, o primeiro grande bloco, está muito ligado ao processo de tomada dessa decisão. Eu me lembro muito que eu fiquei muito empolgado quando eu soube, e quando nós divulgamos e comunicamos essa nova política. Eu já sabia que eu teria, né, um filho. Então eu fiquei muito empolgado com a oportunidade de passar 6 meses ao lado da minha família, passar 6 meses ao lado dos meus filhos, passar 6 meses ao lado da minha mulher, num período muito importante. Mas o processo de tomada de decisão, conforme foi chegando perto de eu tirar a licença de fato, não foi um processo tão fácil assim. Eu pensei muito no impacto que isso poderia ter no desenvolvimento da minha carreira, pensei muito se essa decisão seria bem vista no mercado, dentro da organização. Por mais que tenha sido uma política aprovada por nós, né, e muito bem comunicada por nós, a gente fica pensando muito nisso. E eu lembro que eu comecei a comentar isso com a minha mulher, e eu lembro dela me falando assim: bem-vindo, esse é o processo que todas nós mulheres passamos quando a gente vai sair de licença, né? A única diferença é que a maternidade não pede licença para a mulher, né? A mulher não tem essa opção. E o homem ainda, se a gente for parar para pensar, nessa perspectiva da paternidade, da entrega de fato dentro desse processo, dessa jornada, ainda é uma opção, né? E aí eu comecei a pensar bastante, assim, refletir, o que pode ser o pior que pode acontecer caso eu opte por tirar essa licença. Eu posso ser demitido. Então esse é o cenário pior que pode acontecer. Depois eu posso arrumar outro emprego e talvez daqui a 10 anos eu não vou me lembrar, talvez em tanto detalhe desse processo. Mas com certeza eu vou me lembrar daqui a 10 anos que eu passei 6 meses ao lado da minha família. Então esse foi um processo que para mim, depois de ter refletido dessa forma mais profunda, eu pensei, não, eu acho que é uma oportunidade única e é um momento único na construção de vínculo com meus filhos. Inclusive na revisão num novo olhar de divisão dentro de casa, né? E de uma maior parceria entre eu e a minha mulher. Fiz uma grande reflexão também na criação de 2 filhos homens, né? Qual é o grande exemplo que eu quero deixar para os meus filhos? E eu acho que hoje em dia, depois de pensar bastante, tem algo ligado a essa parceria entre o homem e a mulher, essa grande divisão de tudo que pode existir dentro das casas, né? É assim que eu acredito hoje em dia que as coisas devam ser. Mas, ao mesmo tempo, quando eu fui falando com as pessoas, né, e aí, o que você acha? Eu vou tirar 6 meses de licença. A grande maioria das reações foi: mas você não tem medo de ser demitido? Você não tem medo que isso vai prejudicar a tua carreira? Eu fui promovido no começo do ano passado, né? Você está num momento tão bom de carreira e você vai ficar 6 meses fora?
Você tem que, se você optar por isso, toda semana você tem que ser lembrado, você tem que mandar uma mensagem, porque senão as pessoas te esquecem rápido, né? Ou até pessoas que falaram assim para mim, mas você não vai fazer nada durante esses 6 meses, você não vai estudar, você não vai viajar, você não vai pensar num novo negócio, enfim, um monte de dicas de fazer coisas que não estavam ligadas à paternidade, né? Mas e sim em um homem usar esse tempo de uma outra forma, visto que a maior responsabilidade nesse período seria da mulher. Esse foi o primeiro ponto que, conforme eu fui falando com as pessoas, ajudou a alimentar um pouco dessa insegurança, mas também comecei a procurar exemplos, né, de homens de sucesso. E ainda hoje, a nossa sociedade e o mercado demanda de exemplos de homens de sucesso que não abrem mão do cuidado pessoal como indivíduo, não abrem mão da paternidade. A paternidade ainda é um assunto muito coadjuvante no discurso de grandes profissionais, né? E eu olhei muito para isso com o olhar de que esse é um padrão que precisa ser quebrado. Esse é um estereótipo que precisa ser quebrado. Então, por mais que eu tenha passado por esse grande processo de preocupação, né, de tomar essa decisão, eu entendi que tinha muito mais coisa positiva do que negativa por participar desse processo. Então, eu decidi passar por ele. Depois dessa etapa, eu acho que conforme o tempo foi passando, eu acho que teve um momento de entrega, né? Eu acho que a rotina começou a se estabilizar um pouco mais, a gente cria uma rotina longe do trabalho, mais dedicado às crianças. Isso também aconteceu no momento de pandemia, né? Se a gente for lembrar bem, eu saí de licença mais ou menos no dia 3 de março e no dia 13 foi comunicado que as pessoas deveriam trabalhar de casa. Então, todo esse processo foi bastante intensificado pela pandemia, onde eu tinha feito vários planos, né? Que assim como todas as pessoas no mundo os planos tiveram que mudar. E a gente teve que se voltar para dentro das nossas casas para cuidar da nossa família. E esse foi um momento também de muita que a preocupação saiu um pouco em relação ao trabalho e teve uma preocupação maior com eles, principalmente com o filho recém-nascido. A gente tinha muita pouca informação. Esse é um processo muito sério que nós estamos passando no mundo inteiro. E por ter um filho recém-nascido, eu lembro que eu fiquei bastante preocupado. Então, nós decidimos nos isolar bastante disso, mas criamos uma rotina diferente, né? A minha esposa ficou mais dedicada ao meu filho menor. Já como eu falei, um filho de 3 anos, que nesse momento muda muito a situação. Por mais que a gente fale para um filho mais velho, quando nasce um outro bebê, que para ele ficar tranquilo, que tudo vai ser igual com ele, impossível, né? Essa é uma grande mentira. Nada mais vai ser igual. Tem um outro ser humano aqui junto. Então, eu lembro que o ciúme bateu forte no meu filho mais velho, e a minha dedicação a ele, o meu cuidado com ele, esses momentos do dia a dia, inclusive para ele continuar se desenvolvendo, né? Esse foi um momento que até por motivo de eu estar perto, a minha esposa também muito perto, a gente desfraldou o Bernardo, ele aprendeu a andar de bicicleta, coisas que foram muito emblemáticos assim nesse processo. Uma pequena, grande conquista para ele e para a gente. Meu filho mais novo se desenvolveu super bem. Diferente do meu primeiro filho, eu fui a todas as consultas do pediatra, eu vi muitas das primeiras vezes. Eu costumo falar que a criação de vínculo, ela está muito relacionada à convivência. Obviamente que eu tenho uma relação muito intensa, muito profunda com os meus filhos. Mas o meu filho mais novo, a gente criou isso muito mais rápido pelo fato da gente estar aqui todo dia, pelo fato de eu estar aqui com ele o tempo todo. Isso para mim não teve preço de verdade. Então, esse momento de entrega, de dedicação, de entendimento dessa rotina, né? Falava muito sobre divisão de responsabilidade em casa, mas tem uma necessidade que talvez o homem tem que fazer, que é uma apropriação mesmo dessa rotina. A mulher dificilmente, às vezes, ela delega muita coisa porque gosta de ter o controle de como as coisas vão ser feitas, mas eu acho que o ideal mesmo, o ponto da divisão, é o homem conseguir, como num time, né, jogando qualquer esporte, você precisa tocar a bola e saber que o seu companheiro ali de time vai pegar a bola e vai continuar jogando. Então,
Essa parceria, essa sinergia, ela se dá com o dia a dia, com um acreditar muito no outro, né? Deixar o outro fazer as coisas do seu jeito, e o homem também passar por uma experiência de apropriação, entendimento de como as coisas funcionam. Nós decidimos aqui em casa, da minha mulher, ela terminou a licença, eu decidi tirar um pouco depois para ter esse momento que ela voltava e eu continuava de licença, para ela voltar mais tranquila. Isso foi fundamental para o processo de volta dela, né? Ela também voltou para um dia a dia de trabalho muito diferente do que a gente tinha deixado. Então, todas as pessoas tiveram que passar por um novo processo de adaptação do dia a dia do trabalho, e nós tivemos que passar por isso depois que nós voltamos agora a trabalhar. E o fato de eu estar com as crianças, eu estar ainda com todas as coisas de casa, permitiu com que ela se dedicasse muito mais a esse processo de volta. E para mim, esse é a grande beleza de um processo como esse. Num momento o homem assume tudo, para a mulher assumir uma outra versão de quem ela quer ser, um momento a mulher assume, para o homem assumir uma outra versão de quem ele quer ser, e essa parceria acontece. Então eu acho que esse momento de entrega, ele é fundamental e ele acontece. A grande reflexão que eu faço é que ele poderia ter acontecido um pouco antes. Eu acho que a gente fica muito tempo ainda preocupado se a gente devia ter tomado aquela decisão, se foi certo, se vai ter um impacto na nossa carreira. E o momento que a gente se sente um pouco mais seguro é quando a gente se entrega de fato um pouco mais nessa jornada. E acho que tem uma fase que eu acho, não sei se é final, mas aconteceu comigo mais no final, que é uma fase de transformação, que é uma fase que a gente começa a ver as coisas de uma forma diferente, né? Que depois desse processo de apropriação, de entendimento, obviamente que nos 2 meses finais eu fiquei com um pouco de saudade do trabalho, da minha rotina. Nada do que a gente faz 100%, só dedicado a uma coisa, nos satisfaz integralmente, né? Nós somos indivíduos que somos... É uma grande besteira, na verdade, eu acho que é dividir o profissional do pessoal. Nós somos seres humanos que trabalhamos e temos as nossas vidas, né? E é muito importante que a gente tenha equilíbrio em todas as nossas facetas. Essa foi um grande aprendizado. Isso eu via que a minha esposa fazia muito bem. Ela apertava um botão e quando ela estava com os meus filhos, ela estava integralmente ali. Quando ela está no trabalho, ela está integralmente ali. Quando ela está cuidando dela, ela está integralmente ali. E eu acho que é muito importante que a gente aprenda a fazer isso. Fazer uma coisa pensando em outra não é saudável, nem para aquilo que você está se dedicando, nem com você, nem com a verdade com você. Então, acho que essa fase me transformou bastante. E eu acho que também me fez ver uma nova relação de parceria entre eu e a minha mulher, como é possível e como isso é importante, como a gente precisa falar mais sobre isso. E eu espero passar muito isso para os meus filhos. Como a gente tem que ter um pouco mais de cuidado com as pequenas coisas do dia a dia. Muita coisa acontece que nessa correria, sem a gente ter esse olhar mais genuíno, a gente deixa passar. Eu acho que as empresas também nesse processo, como ela tem que abrir o olho e tomar mais ações, mais ousadas em relação à diversidade, em relação à equidade de gênero. Nós estamos num momento que nós falamos bastante, mas eu acho que a gente faz pouco, né? Eu estou falando muito por mim. Esse processo foi um processo de grande transformação para mim. Nunca tinha nascido de mim, tendo tirado 20 dias de licença do meu filho, que esse tempo deveria ser maior. Hoje em dia, eu não entendo como ele é menor do que 6 meses. Falando com a minha mulher, o que você achou de tudo isso, dessa experiência, né? Comparando até com a primeira experiência. E ela fala para mim, eu não sei como conseguir fazer da outra vez, porque é uma necessidade muito conjunta dos dois, onde essa divisão ela tem que acontecer. Você pode ter um monte de ajuda em casa, mas a ajuda que o pai quer é da mãe, a ajuda que a mãe quer é do pai. Esse momento de encontro e essa nova conjunção familiar, né? Essa nova dinâmica familiar, que os dois têm que estar muito integrais ali. Então esse é um processo que pode ter uma transformação incrível. E acho que para o futuro, pensando um pouco nessa reflexão, esse é um movimento que nós, dentro da Diageo, temos uma grande expectativa de quanto mais a gente falar sobre essa política e falar desses casos, né, desses outros homens que estão tirando, como isso pode gerar uma grande onda positiva,
né? E eu realmente acredito, depois de passar por isso, depois de vivenciar isso, depois de ter essa transformação, que vão ter dois grupos de empresas sobre esse tema. O grupo de empresas que vai liderar esse movimento e que vai puxar importantes reflexões dentro da sociedade e, passo a passo, ajudar a fazer uma grande transformação no ambiente que a gente vive. E um grupo de empresas que vai ter que seguir. Eu acho que esse vai ser um benefício onde as pessoas deveriam cada vez buscar mais. Mas se só dá 5 dias ou só dá 20 dias de licença e pensar um pouco sobre essa reflexão. E eu não estou fazendo nenhuma crítica às empresas, mas estou falando da minha experiência como pai, passando por esse processo de transformação. É um processo genuinamente profundo. E acho que a gente está num momento de uma geração que precisa arrancar um band-aid, que precisa ter uma transformação mais provocativa, né, sobre esse tema. E é essa a grande reflexão que eu faço para o futuro. Eu acho que esse é um caminho sem volta. Eu acho que todos os pais que estão passando por esse processo de transformação, que tiverem a oportunidade de passar por isso, eu faço um convite para que vocês falem sobre isso. As histórias são muito enriquecedoras e chamam muito a atenção por ser uma coisa muito diferente, mas que deveria ser muito normal. Empresas se interessem por isso. Vão buscar empresas como a Diageo, assim também tem outras que já começaram a tomar decisão nesse sentido. Vão buscar um pouco mais o processo, o pensamento para tomar essa decisão, como que foi todo o processo de aprovação disso e vamos fazer com que isso se transforme num grande motor de transformação da sociedade. Eu acredito muito que o processo de equidade de gênero ele é uma transformação que todo mundo tem que passar por isso. E eu me considero hoje uma pessoa, depois de ter passado por essa experiência, como um grande embaixador desse tema, pois eu acredito também que os homens têm que sair de uma zona de conforto para falar de equidade de gênero e sentir na pele, de fato, o que as mulheres passam. E para mim a grande beleza desse processo foi eu sentir na pele exatamente o que as mulheres passam, os anseios, as preocupações, a entrega e a grande transformação que um processo de paternidade ativa, de paternidade de verdade pode fazer com a gente. Então é o grande convite que eu faço para as empresas, para pensarem mais sobre o tema. Estou muito disponível para discutir, para rediscutir, para trazer vocês para dentro do processo de como foi tomada de decisão dessa política dentro da Diageo e fazer o convite para a gente transformar a sociedade juntos. Vamos nessa?